Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. Fernando Diniz pode chegar numa marca histórica aqui no Fluminense. Tem também o que o Fluminense tem que fazer para ficar em primeiro geral na Libertadores. Jogador negociado pelo Flu se despede nas redes sociais e também próximo adversário do Flu na Libertadores tomou uma coça no seu campeonato nacional. Eu vou trazer essas informações para você nesse vídeo. Deixe o seu like, ative as notificações. A Central não para de crescer, então vem comigo. Vai começar agora o pacotão de notícias da Central Fluminense. Vamos começar falando do nosso treinador querido. Tá no momento em alta, só que não com a torcida do Fluminense. O Fernando Diniz renovou o contrato até o final de 2025 e ele está perto de alcançar uma marca importante pelo Flu, a de treinador mais longevo no cargo desde do século, né? 2001, vamos lá, gente. 2001 para cá, o Fernando Diniz pode ultrapassar o Abel Braga com 755 dias. Nesse momento, o treinador só está atrás do Abelão, que alcançou 782 dias à frente do time entre 8 de junho de 2011 e 29 de julho de 2013. O Diniz iniciou a segunda passagem pelo Flu no dia 30 de abril de 2022. Desde então, conquistou o Campeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Com mais de 2 anos no cargo, ele poderá igualar a marca do Abel em 20 de junho de 2024, ou seja, daqui a 27 dias. Na atual passagem, Diniz acumula, além dos títulos, 72 vitórias, 29 empates e 38 derrotas, totalizando um aproveitamento de 58%. Somadas as duas passagens, Fernando Diniz tem 182 jogos no comando do Flu, com 90 vitórias, 40 empates e 52 derrotas. Esses são os números de Fernando Diniz. E, cara, para futebol brasileiro, o Fernando Diniz já está há bastante tempo no Fluminense, né? O Abelão foi o cara que eu particularmente vi mais tempo no Fluminense, né? Claro, somando todas as passagens também, né? Do Abel, 2005, essa passagem de 2011 a 2013, 2017, 2022, mas assim, é raro a gente ainda ver, né? As coisas estão mudando. A gente agora está vendo muito mais treinadores ficando por um bom período. A gente vê aí o Abel Ferreira lá no Palmeiras, agora Fernando Diniz aqui no Fluminense. Vai se tornando uma tendência dos clubes brasileiros dando sequência ao trabalho. Fernando Diniz renovou até o final do ano, então ele vai bater esse recorde aí por muito. E eu acredito que o Fernando Diniz só saia se ele quiser, porque o Mário Bittencourt confia muito no trabalho do atual treinador tricolor, mas fica essa curiosidade, Fernando Diniz podendo alcançar essa marca muito importante com a camisa do Fluminense. Muita gente deve estar se perguntando, o jogo de quarta tá valendo o que para o Fluminense? Já está classificado na Libertadores, já está classificado em primeiro no grupo, o que está faltando aí? O que o Fluminense tem que brigar contra o Alianza Lima? Eu vou trazer uma resposta à sua dúvida, torcedor tricolor, claro, se você tiver ela, porque o Fluminense ainda sonha com a primeira colocação na classificação geral, mas spoiler aqui, é muito complicado, é muito difícil. No momento, o Fluminense tem a 5ª melhor campanha no geral da Copa Libertadores. Para terminar em primeiro na classificação geral, o Fluminense vai ter que vencer o Alianza e ainda torcer por uma combinação de resultados nos seguintes jogos: Atlético Mineiro e Caracas na Arena MRV, empate ou derrota do Atlético, que eu acho muito difícil. Falando do... O Atlético foi lá em Caracas, né? Meteu 4, se eu não estou enganado. 4 ou 5.
foi 4-0 no Caracas, na Venezuela. Então é praticamente impossível o Atlético ser derrotado em Minas Gerais. São Paulo, Tajeres, derrota do Tajeres ou empate com o Fluminense, conseguindo tirar a diferença no saldo. Palmeiras e São Lourenço, derrota do Palmeiras ou empate com o Fluminense, conseguindo tirar a diferença no saldo. E também River Plate e Deportivo Táchira da Venezuela, no Monumental de Núñez. Derrota do River ou empate com o Fluminense, conseguindo tirar a diferença no saldo de gols. Eu vou falar aqui como que está a situação atual. Hoje, o melhor time na classificação geral é o Palmeiras, com 5 jogos, 13 pontos e saldo 9. O River Plate tem 13 pontos, saldo 7. Tajeres, 13 pontos, saldo 6. Atlético Mineiro, 12 pontos, saldo 4. Fluminense, 11 pontos, 5 jogos, saldo 3. Strongest, 10 pontos, saldo 6. Bolívar, 10 pontos, saldo mais 2. Junior Barranquilla, 9 pontos, saldo mais 3. Tá aí essa informação muito relevante. Então, o Fluminense brigando aí para pegar essa classificação geral dos primeiros colocados dos grupos da Copa Libertadores. Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá para o Fluminense pelo menos ficar ali em terceiro, talvez, né, sonhando muito. É porque é muito difícil, porque Palmeiras, River e o Atlético Mineiro, eles vão jogar em casa e são amplamente favoritos, né? São equipes inferiores que vão enfrentar as equipes. Então, eu acredito que o Fluminense ou vai ficar em quinto mesmo, ou no máximo roubar a vaguinha do Tajeres e aí ficar como o quarto melhor primeiro colocado, que não deixa de ser bom também, dá pra gente ir avançando, decidindo os jogos em casa. Então, o que vale ter esse ranqueamento, ficar melhor posicionado? Decidir jogos do mata-mata em casa, oitavas, quartas e semifinal. A final, você sabe muito bem, torcedor, é final única, né? Jogo único. O Fluminense deu a sorte da temporada passada, a final já está marcada para o Maracanã. Então, são essas informações aí que eu queria trazer sobre a classificação geral dos primeiros colocados da Libertadores. O Fluminense vai lutar por isso nessa próxima quarta-feira. Agora eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os nossos vídeos por aqui. Ó, vou mandar um abraço pro Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, pro da Mata de Petrópolis também aqui no Rio, Maria Alice, Nova Friburga, galera aí da região serrana em peso aqui assistindo a Central, Robério de Aracruz, pro Reginaldo Eduardo de Conceição de Macabu, Vander Lúcio, Governador Valadares, Minas, Manuel Caetano de Natividade, Jesus Esteves de Cuiabá. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí agora da onde que você está assistindo, que a gente vai mandar um abraço para você, torcedor tricolor, em vídeos futuros. Já vai comentando aí também sobre essas informações do Fluminense. Tem mais 2 pautas para comentar logo após da vinheta. Vou falar aqui do GFT. Central Fluminense trouxe em primeira mão a informação que ele já estava fechado com o Rangers da Escócia. Isso se confirmou ao longo da semana. A gente trouxe aqui no iniciozinho da semana essa informação. E o GFT se despediu nas redes sociais do Fluminense. Abre aspas para que o escreveu o GFT. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os profissionais do Fluminense que me ajudaram na minha formação e a todos os torcedores que sempre me trataram com respeito e carinho. Carregarei para sempre comigo o DNA tricolor e a essência dos moleques de Xerém. Hoje me despeço com uma enorme gratidão por tudo que aprendi, por todos os momentos vividos, e fica aqui meu agradecimento ao clube que me formou. Obrigado, Fluminense. Cara, eu peguei esse print do Instagram do GFT. Tem um comentário aqui, né, de um cidadão, torcedor provavelmente do Apoel, questionando, né, o GFT porque ele não agradeceu o Apoel pela visibilidade para ele fechar com o Rangers. Até o momento que eu gravei, o GFT não tinha falado nada, não postado nada sobre o Apoel.
O Jefté cria de gerente, a contrata até 2026, na última temporada, estava emprestado pelo Fluminense ao Apoel do Chipre. O Fluminense vai receber 800 mil euros, cerca de 4 milhões e 400 mil reais, pela venda de 80% dos direitos econômicos do jogador. O Flu vai manter 20% do passe do atleta para uma eventual futura negociação. Boa sorte para o GFT no seu novo desafio no Rangers. Realmente é um desafio muito maior do que jogar no Apoel do Chipre, apesar do Apoel já ter participado de algumas edições aí da Champions League. Agora você está falando de um time que até outro dia estava fazendo final da Europa League, né? Acabou sendo vice-campeão, mas é uma equipe que vai jogar pré-Champions, é uma das grandes equipes, Celtic e Rangers, um dos maiores clássicos do mundo. O Rangers é grande na Escócia, é um clube tradicional do Reino Unido, então ele vai realmente para um desafio maior, um mercado maior do que ele estava lá no Chipre. E eu já falei isso aqui, né? Dele sair dali para a Inglaterra, para uma Premier League e também para uma Championship é um pulo, né? Ele vai estar sendo visto de perto por grandes clubes do futebol inglês. Então fica aí esse registro, o FGFT agradecendo o Fluminense pela sua formação e por ter, né, ajudado a ele chegar lá no Rangers, chegar no futebol europeu. Gente, eu quero falar sobre o próximo adversário do Fluminense, porque o Alianza Lima deu muito trabalho para o Fluminense na primeira rodada da Copa Libertadores. O Alianza Lima, de 5 jogos, empatou 4 e perdeu apenas 1, e foi nos últimos minutos, né? Era para ter sido empate também, o jogo contra o Cerro no Paraguai. O Alianza já tomou o gol já nos acréscimos, faltando cerca de 1 ou 2 minutos para acabar o jogo, por isso que perdeu. É uma equipe que vem para o Rio de Janeiro podendo se classificar, vencendo o Fluminense, dependendo do resultado lá de Cerro e Colo-Colo, pode se classificar, mas fica a curiosidade que na noite dessa sexta-feira o Alianza Lima tomou 3-0, gente. 3-0 do Cusco. O Alianza Lima é o 4º colocado do campeonato, foi a última rodada da apertura, inclusive hoje tá uma disputa do título entre Sport Cristal, Universitário e também o Melgar, vai ser decidido agora à noite, né? Nesse sábado. Então a Alianza Lima não vai ganhar uma abertura, já encerrou a sua participação e encerrou tomando 3-0. Uma coisa que eu quero trazer também é que o time que jogou essa partida contra o Cusco, tirando o goleiro, né, que era o Sarabia, mas o titular contra o Fluminense foi o Ângelo Campos, e aparentemente é o titular realmente, o Campos, era o time titular do Alianza Lima. A linha defensiva é a mesma que enfrentou o Fluminense, Castilho jogou, o Rodrigues, camisa 10, jogou, o ataque Hernan Barcos e o Alterman também. Então era a principal equipe do Alianza Lima, enfrentando o Cusco, que é o 5º colocado, né? Venceu, ficou na 5ª colocação. Então é a equipe principal do Alianza Lima, não é nem que lá poupou pensando na Libertadores. O jogo da Libertadores é mais importante. Não, jogou com a equipe principal, com as suas melhores peças, e tomou uma coça. Tomou um baile fora de casa, tomou um sonoro 3-0 de uma equipe que não é tradicional aos nossos olhos aqui. Quando você fala de Peru, você fala de times tradicionais, o próprio Alianza, você fala do Sport Cristal, Universitário, até o Melgar, né, que é uma equipe que veio participando de algumas competições internacionais, mas o Cusco realmente eu não tinha nem ideia que essa equipe existia, então eu conheço muito pouco também dos outros times peruanos. Tomou um 3-0 e vem com essa pressão agora enfrentar o Fluminense, o atual campeão da América, no Maracanã. Mas a gente sabe, né? A chave sempre vira para a Copa Libertadores. O Alianza Lima, que a gente esperava ser um saco de pancadas, não foi isso que a gente viu na Libertadores. Tá vendendo caros resultados, 4 empates e 1 derrota apenas. Vamos ver como vai ser essa última partida do Fluminense na Libertadores do Maracanã.
e aumenta mais a responsabilidade tricolor de uma vitória boa em casa contra o Alianza Lima para fechar bem essa fase de grupos. Muito obrigado por você ter acompanhado essas informações até o final comigo. Comente aí, deixe seu like. Saudações tricolores. Tamo junto.